Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Chegamos à parte 3 desta série do dízimo. E nessa parte 3 nós vamos comentar aí, descobrir o que era o dízimo dos fariseus. Olha. E nessa série do dízimo está programado até a parte 9. Gente, muito assunto do dízimo vai rolar aí, viu? E para chegarmos à parte 9 desta série, olha, dá para se perceber que o assunto do dízimo vai longe, né? Não é simplesmente uma coisa que você vai aprender frequentando uma escola bíblica dominical ou uma escola sabatina, né? Ou as revistinhas de escola dominical, de sabatina, né? Você não vai aprender coisas de mordomia, né? Aqueles velhos textos que falam sobre o dízimo. O dízimo vai muito além disso, né? E para você aprender tudo realmente do dízimo, você tem que sair da caixinha. Saindo da caixinha, da sua zona de conforto, você começa a estudar, a comer, a devorar livros, conhecimento, até você ter todo o conhecimento sobre o dízimo, até você, por assim dizer, dominar o assunto. Aí quando você consegue dominar o assunto, você se torna um expert no assunto. Você fala com propriedade, com textos, com bases e evidências, né? Não fica simplesmente preso a um sistema religioso, se vendendo por causa de um cargo da igreja. Porque assim, as pessoas, para terem, por assim dizer, um cargo na igreja, ficar ao lado do pastor, as pessoas precisam dizimar para falar do assunto. Tem que dar exemplo. Então as pessoas simplesmente elas ficam presas aquilo. Agora deixa a pessoa parar de dizimar. Experimente por uns 3, 4 meses. Aí você vai conhecer quem realmente é o teu dirigente e o que ele vai fazer com você. Acredito eu que depois dessa série você nunca mais será o mesmo. Você não vai ser mais manipulado. Você sim pode continuar frequentando a sua igreja de boa, cantando louvores, etc. Mas depois dessa série, se você tiver coragem de assistir, você não vai mais dizimar. Se você for cristão verdadeiro, você não dizima mais e nem oferte mais. Você simplesmente vai dar o que? Donativos voluntários, de acordo com o Novo Testamento, de acordo com a graça. Dizimar e ofertar não, porque ofertar, como já vimos anteriormente, a parte da oferta, como já vimos anteriormente, são para os pobres, né? 2 Coríntios capítulo 9, é só ler o contexto todinho ali. E o dízimo em si, não existe base na graça de Deus, na nova aliança, não existe mais isso. Dízimo não é para a igreja. Bem, como estamos aí programados até a parte 9 aí, então você vai ver muita coisa aí. Não tire conclusões precipitadas sem antes de ver todos os vídeos. Aí sim você pode chegar à conclusão, ok? Mas antes da gente começar nosso vídeo, eu lhe convido calorosamente, você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Se prepare e solta a vinhetinha. Bem, o nosso estudo vai ser o seguinte, para vocês compararem o dízimo dos fariseus com o dízimo oferecido pela cristandade. Quando me refiro à cristandade, me refiro tanto aos católicos como os protestantes ou a galerinha que gosta de devolver 10%, como são todos fariseus. Vocês vão perceber comigo na leitura aí.
Vamos lá, um problema de peso. Basicamente, eles tinham um problema de peso. Davam muito peso para as coisas pequenas, periféricas e superficiais, e pouco peso para as questões mais importantes, centrais e decisivas. Os fariseus, apesar de todo o conhecimento bíblico que tinham, falharam em compreender o tema central e os pontos principais das Escrituras. Jesus chamou atenção para as práticas de administração dos fariseus, pois elas certamente eram impressionantes. Os fariseus eram escrupulosos com o dízimo. Eles tinham tanta intenção de cumprir a letra da lei que chegavam até mesmo a contar as folhas das ervas do jardim e davam 1/10 delas para Deus. Na época, havia alguma discussão entre os rabinos para determinar a extensão do dízimo. David Garland escreve: a intenção mais rigorosa considerava tanto o crescimento natural como algo sujeito ao dízimo, no caso de Lucas 18:12, parte B. Ao passo que a interpretação mais humana interpretava Deuteronômio capítulo 14, verso 22 ao 23, de forma mais linear, e exigia-se o dízimo apenas do grão, do vinho e do azeite. Os fariseus tinham a determinação de aderir à interpretação rigorosa e não à interpretação mais humana. Por quê? Eles queriam ter certeza de que satisfariam os padrões de Deus e até mesmo queriam excedê-lo, quer dizer, além de dar 10%, eu dou um pouco mais, para mostrar que eu sou mais justo, que eu sou mais santo, né? Deus disse que eles deveriam dar 1/10, eles davam mais. Quanta dedicação! Que sinal de boa forma espiritual! É a mesma coisa nos dias de hoje. Ao invés de eu dar 10%, eu dou 30%. Eu dou 20%, dou 50%. Eu dou o dízimo de tudo. Eu dou tudo. Para mostrar para as pessoas que eu sou justo, que eu não sou pecador como os pecadores. Dou o dízimo de 30%, 40%, 50%. Não sou como os miseráveis pecadores. Que sinagoga ou igreja não recepcionaria bem um rebanho como esse? O orçamento anual jamais seria um problema. O pastor dormiria melhor à noite, sabendo que sempre haveria dinheiro suficiente nos cofres da igreja, porque as pessoas haviam compreendido a bênção de dar para o Senhor. Mas espere um minuto. Jesus não foi tão rápido quanto nós em declarar que os que eram zelosos como seus dízimos estavam em boa forma espiritual. Ele observou que os fariseus, embora fiéis com seus dízimos, negligenciaram questões muito mais importantes, a saber, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Essas coisas, afirmou Jesus, eram mais importantes que o dízimo. E hoje, como é que as pessoas fazem? As pessoas dizem que o dízimo é mais importante do que fazer caridade, por exemplo, do que ajudar o próximo, do que ajudar o necessitado. Você vê, o sistema religioso de hoje inverte os valores, né? Essas 3 características, retiradas da página do Antigo Testamento, são provenientes diretamente do coração do Pai. No caso, Oséias 6:6, Miqueias 6:8 e Zacarias capítulo 7, 9 e 10. O Senhor está muito mais preocupado com cuidar das pessoas do que com realizar rituais legalistas, com a fidelidade do que com as preocupações meticulosas sobre a contaminação, e com o coração do que com a arte da religião. Acho isso exasperante. Esses 3 atributos, embora reconheça o valor deles, são tão abstratos, ambíguos, extensos e imensuráveis que nunca posso saber se os alcancei. Além disso, eles são muito difíceis. Como poderia saber se sou justo? Até que ponto preciso demonstrar compaixão ativa em relação àqueles que passam necessidades?
o que quer dizer intimidade com Deus e como posso medir minha intimidade com o Senhor? A propósito, Jesus não disse que dizimar é irrelevante. Essa é uma prática importante para os que seguem a Deus. No entanto, o dízimo não é nem de perto tão importante quanto a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Jesus, para tornar seu ponto claro, empregou um nome depreciativo e utilizou o humor. Mais uma vez, os fariseus mereciam o título de guias cegos, pois eles presumiam que apontavam o caminho que levavam a Deus para as pessoas, mas se esqueciam das prioridades do Senhor. Percebam a palavra? As prioridades do Senhor. Eles queriam saber das suas prioridades e não dar apenas 10%, eles queriam dar 20%, 30%, para mostrar para as pessoas que eram mais justas, que não eram igual aos pecadores. No entanto, uma piada selou o caso que dizia a respeito do absurdo referente ao zelo em relação aos dízimos com a misericórdia verdadeira. Algumas vezes, o humor é mais eficaz em momentos em que a afirmação direta cai em ouvidos moucos. Jesus, nesse aí, refere-se a uma prática familiar dos fariseus. Qual prática é essa? Eles estavam preocupados com a ingestão de coisas que pudessem ser impuras, o que os tornariam ritualmente impuros. Um dos animais impuros a que eles mais dedicavam sua atenção era o mosquito, pois esses se juntavam regularmente em torno do vinho em fermentação. Para ter certeza de que não engoliriam o mosquito, os judeus chegavam a extremos a ponto de passar o suco através de um tecido fino e chegavam até beber com os dentes cerrados. Contudo, o maior animal impuro que os judeus conheciam era o camelo. Portanto, Jesus retratou um judeu coando meticulosamente o vinho e cerrando os dentes para evitar engolir um mosquito, enquanto tinha um camelo pendurado em sua mandíbula. Medindo nossa piedade. Mais uma vez, nosso comportamento se equipara ao dos fariseus de formas muito notáveis e convincentes. Nós, como fariseus, gravitamos em torno de atos de piedade que são mensuráveis, visíveis e executáveis. Gostamos de ter uma noção de nossa posição diante de Deus. Nossa posição em relação aos outros é um senso de satisfação pessoal. Amamos as ajudas, entre aspas, como um conjunto de padrões de orações, o dízimo e os livros sobre como levar vida espiritual, tudo que ajude a medir nossa piedade. No entanto, não nos sentimos nem um pouco confortáveis com padrões que sejam qualitativos em vez de quantitativos. Ainda assim, muitos padrões de Deus não são mensuráveis. Como é possível qualificar um relacionamento? Esse quarto aí é particularmente odioso para os estadunidenses que gostam de medir tudo o que eles se sentem desconfortáveis com ambiguidade. Na escola, recebemos notas. No trabalho, avaliação de desempenho. Nos esportes, registros e estatísticas. E em todos os lugares temos fórmulas que enumeram o que temos de fazer para sermos bem-sucedidos. Nós, como os fariseus, também temos a tendência de reverter a ordem das prioridades de Deus. Especializamos em coisas menores e gravitamos em torno de atos religiosos que podemos realizar por meio do nosso esforço. É aquela coisa que a gente falou na série anterior. A salvação é pela graça e não pelo esforço pessoal, né? Falamos alto quando se trata de defender nossos direitos religiosos. Esse quarto aí é particularmente odioso para os estadunidenses que gostam de medir tudo o que eles se sentem desconfortáveis com ambiguidade. Na escola, recebemos notas. No trabalho, avaliação de desempenho. Nos esportes, registros e estatísticas. E em todos os lugares temos fórmulas que enumeram o que temos de fazer para sermos bem-sucedidos. Nós,
como os fariseus, também temos a tendência de reverter a ordem das prioridades de Deus. Especializamos em coisas menores e gravitamos em torno de atos religiosos que podemos realizar por meio do nosso esforço. É aquela coisa que a gente falou na série anterior: a salvação é pela graça e não pelo esforço pessoal, né? Falamos alto quando se trata de defender nossos direitos religiosos, mas quantos de nós tomam uma posição a favor da justiça? Protegemos nossos interesses, particularmente os econômicos, mas defendemos os pobres e os oprimidos? Podemos ler livros sobre justiça social, mas temos a tendência de investir muito dinheiro em seminários que nos ensinem a lidar com nossas finanças. Damos destaque à política conservadora em detrimento da consciência social. E quantas vezes escutamos sermões sobre misericórdia? Será que esquecemos que a misericórdia é um requisito para o seguidor de Jesus Cristo, em especial para os líderes da igreja? Nós, como o Israel da antiguidade, nos apresentamos diante de Deus com sacrifícios quando o Senhor quer lealdade. Oséias 6,6. Ao mesmo tempo que as pessoas querem salvação por obras, o Eterno, Ele quer lealdade. Queremos celebrar quando Ele deseja um coração contrito. Salmo 51, 6-10. Nós, como os fariseus, temos a tendência de nos concentrar no coar mosquitos. A maioria das divisões na igreja resulta de prioridades inapropriadas. 2 pastores que conheço enfrentaram muito conflito na igreja sobre a escolha da bebida servida na ceia, do gosto e da cor dela. Isto é pegar mosquitos. Quantas vezes a atenção do ministro de uma igreja se desviou do principal para verificar a maquiagem e joias, debater o ritmo ou instrumentação da música ou decidir a cor do carpete. Brigamos sobre questões eclesiásticas menores enquanto as questões maiores são ignoradas, a saber, ser discípulos de Jesus e fazer discípulos para Ele. Então, quando você aplica o Mateus 23 para apoiar o dízimo, sendo que Jesus falou que vocês fazem o certo, mas omitem aquelas, e você que está me assistindo aí, que devolve 10% e não atenta para o viúvo, o pobre necessitado, você simplesmente deixa que os obreiros, os pastores, os irmãos da igreja façam por você uma coisa que é obrigação sua fazer. Devolva o dízimo, mas não omitam aquelas. Então você é um fariseu também, seja você protestante, evangélico, cristão, crente, católico também. Nossa verdadeira missão é refletir Cristo, ser parecido com Ele e representá-lo, praticar a justiça e amar a benevolência e andar humildemente com seu Deus, Miqueias 6:8, e visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Tá vendo? Isso aqui é uma das coisas que os fariseus não faziam. Eles omitiam essas coisas. Agora, se você é dizimista e omite essas coisas, você é fariseu igualzinho a eles. Um coração justo, misericordioso e fiel é a marca testada e verdadeira da maturidade. Por que a verdadeira maturidade? Porque existem nos dias de hoje igrejas legalistas que roubam a maturidade do crente. Querem mantê-los ali treinados, igual o computador. Você programa e ele acaba fazendo as coisas sozinho. Porque a igreja me disse, o dirigente me disse, mas Jesus disse, você não faz. Entretanto, justiça, misericórdia e fidelidade são tremendamente difíceis de medir. Nessa questão do dízimo dos fariseus,
onde eles tentavam ser tão perfeitos na sua ação, de além de dizimar 10%, eles dizimavam até mais. Mas Jesus repreendeu eles. Vocês fazem dízimo, vocês devolvem o dízimo que é o certo, mas omitem as outras coisas. Qual é o certo? É mais fácil você não dizimar e dar atenção para as pessoas necessitadas, não é verdade? Ou então não faça como muitos por aí. As pessoas devolvem o dízimo e não quer fazer a obra, o ID de Jesus, deixa que outros fazem. Quer dizer, a pessoa ela comete um pecado de omissão, ela omite uma obrigação que ela tem, né? Aí eu prefiro ficar com aquele texto lá de Oséias 6,6, o Miqueias, vamos dar uma olhadinha? Oséias capítulo 6, verso 6, se você quiser ler o capítulo inteiro, até melhor. Diz o seguinte: afinal, o que desejo é o vosso amor, e não sacrifícios, entendimento quanto à pessoa de Elohim, Deus, mais do que ofertas e holocaustos. Então, se é para você dar dízimo, é melhor você ter o que aqui, ó, o que o Eterno pede: amor e não dízimo, entendimento quanto à pessoa do Elohim, Deus, conhecimento do universo, conhecimento de Deus, não só conhecimento de papel e tinta, mais do que ofertas de holocaustos. Cara, ter que desenhar para vocês Miqueias capítulo 6, verso 8. Ó ser humano, ele já te revelou o que é bom, e o que Yahvé exige de ti, senão apenas que eu pratiques a justiça, ames a misericórdia, quer dizer, seja misericordioso com o seu irmão e com o seu não irmão também, e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Zacarias capítulo 7, verso 9 ou 10. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: praticai a justiça verdadeira, demonstrai amor misericordioso e compassivo, cada um para com seu próximo, desde que esse próximo também não seja o próximo da sua denominação. Não se pode fazer acepção de pessoas. E não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração atitudes malignas contra o seu irmão. Gente, se você dá dízimo todo mês e não faz isso aí, é mais fácil você não dar nada. Porque o Eterno, ele dá mais valor para esse tipo de coisa do que o local de sacrifício.